Diante de tudo que foi apresentado, Flávio Dino, no caso Marielle, disse que a investigação sobre esse caso é prioridade para Lula. Aspas. Essa investigação é uma prioridade do presidente Lula. É uma determinação de Lula pela Marielle, pelos fatores políticos no sentido específico, mas, sobretudo, por essa compreensão que uma é uma investigação que tem sentido amplo, mais largo. Fecho aspas, eu não entendi nada. Para Dino, o fato da Polícia Federal ter a certeza de que alguém mandou matar Marielle é um passo fundamental. O ministro, no entanto, disse que se fosse apontado, nesse momento da investigação, a existência de fatores políticos, não estaria reportando elementos concretos dos autos. Agora, eu fico me perguntando aqui, né? Ele não era amigo do Celso Daniel? Pô, é do partido dele. Por que ele não faz isso em memória do Celso Daniel? Pavinato, não só o Celso Daniel. Cadê o pedreiro Amarildo? Quando a gente fala de um presidente que se preocupa com o pobre, com o cidadão comum, com aquela pessoa que ele fala que só ele, enquanto presidente, olha, por que ele não está preocupado com a investigação do pedreiro Amarildo que sumiu e ninguém trouxe resposta? Diz que se preocupa. Por que não dá holofote? Por que não traz retorno midiático? E aí preciso falar com vocês de site de desinformação que se dizem sites de informação da esquerda, em que estão intitulando que a Jovem Pan está defendendo assassino de Marielle. Vocês são uns covardes e uns mentirosos. É verdade. Ninguém defendeu o assassino de ninguém aqui. O que se discute são questões técnicas, que assim como se discutia equívocos na Lava Jato, se discute equívocos aqui. Acima de tudo, é o uso de você. Você que não tem consciência e está sentado em casa e acredita nesses sites de desinformação, porque não tem nada de novidade no caso Marielle do ponto de vista concreto, uma vez que os mandantes e o motivo não foram identificados. O próprio Dino, eu tomei o cuidado de ler quando ele trouxe a Polícia Federal para colaborar no caso, salvo engano foi em março desse ano, alegando a necessidade. Olha, o que se dizia naquele momento? A Polícia Civil do Rio de Janeiro caminhou bem, identificou quem executou e quem contribuiu com a execução. Não à toa, o senhor Lessa, não à toa o senhor Queiroz já tinham mandados de prisão, já eram réus e já tinham provas sólidas em relação a ele nos processos. Ah, mas agora descobriu um novo fato e todo mundo sai noticiando. Para você que está em casa e não tem o poder de verificar a fundo o que estão te dizendo, ninguém contou que, na verdade, não trouxeram nada de novo. Nada de novo. Porque o mandante ou o suposto mandante, se é que tem, não foi indicado e nem o motivo do crime. Isso faz com que, sim, crie-se cortina de fumaça, como eu disse ontem, para enganar você e criar a falsa sensação de que o caso Marielle está resolvido, quando, na verdade, nada de novo foi trazido. Será trazido algo de novo no processo, e aí sim poderão aqueles de direito se gabar, que são as autoridades competentes, digo, Ministério Público do Rio de Janeiro, e, eventualmente, na proporção da sua colaboração, a Polícia Federal, representada pelo delegado-geral, que é a autoridade de Estado, e não o ministro da Justiça, que é a autoridade de governo, seguindo o pedido do presidente da República. As autoridades de Estado, dentro da sua técnica, poderão trazer, sim, se descobriram quem mandou e qual o motivo. Fora isso, é enganação de quem está acreditando nas notícias que viram, achando que tem alguma novidade evidente e efetiva nas investigações. E ele nem tem vergonha de falar. Não, é um pedido pessoal do Lula. Não, ele ainda colocou na traseira do chefe. É muitíssimo bem colocado pelo Bissoli aqui, e basicamente o que a gente vê é mais uma politização de um caso, de tantos outros que acontecem diariamente no Brasil, que é um dos países mais violentos que tem. Eu já tive nos anos 90, mãe sequestrada, ficou 3 dias em cativeiro. E aí não tinha ninguém ao lado para falar esse tipo de coisa. Agora, num crime desse, porque era uma pessoa envolvida com a política, o presidente atual fala que é uma prioridade, ou o ministro da Justiça fala que é uma prioridade pessoal do próprio presidente. E como assim? Enquanto todas as outras pessoas agora, nesse momento, estão sendo assaltadas ou assassinadas aqui no Brasil? Quantos isso? E quem fica? Como é que essa pessoa se sente onde vê que, nitidamente, tem um privilégio de um frente a outros que acontecem diariamente, e esse é o Brasil de hoje. O Bissoli, ele falou bem aqui, eu vi, né, falou assim, agora a Jovem Pan vai dizer que os assassinos são vítimas.
Olha, primeiro, há que se esclarecer. Se eu tenho um assassino preso e ele é assassinado dentro do presídio, ele é vítima de homicídio. Ou ele não é mais gente? Porque a esquerda até ontem queria ver o Champinha na rua. Agora não é mais gente. Se uma mulher, como já aconteceu no Brasil, dentro de um presídio masculino, como acontece muito no Brasil, é estuprada, alguém vai dizer, não, ela já fez sexo. Já teve julgado assim no Brasil. Não, ela era uma criança no presídio masculino, ela foi estuprada lá, mas ela já fazia sexo, então não é tão grave assim. Foi no Pará isso aconteceu. Exatamente. Sabe onde essa hipocrisia vai, Pavinato? Muito além. Esses hipócritas que falam esse tipo de coisa, depois vão dizer que os atentados, que o massacre do Carandiru matou pessoas, que eu concordo. Que não tinha a polícia o direito de entrar e matar se não tivesse motivo para isso. Agora, os mesmos bandidos que lá estavam e foram mortos naquela situação, hoje têm a proteção de uns que alegam que os outros têm uma outra grandeza. É como se a gente criasse no país bandidos ou criminosos de duas grandezas. Aqueles criminosos que atingirão aqueles que eu gosto são criminosos que não merecem direitos humanos. Aqueles criminosos que atingem aqueles que eu gosto, esses não têm nada a seu favor. Agora criaram a categoria de crime antidemocrático e crime democrático. Hoje a gente tem estupro democrático, tem assassinato democrático, né? Tem estupro de criança democrático. Esse pessoal, eles têm uma criatividade, uma ousadia. E uma incoerência que só você, que se julga muito esperto, que ficam dizendo que a fake news está em outro lugar, cai nesse tipo de fake news. Eu só faria um pedido à Sua Excelência, o ministro. Eu concordo com ele que essas autoridades e essas lideranças políticas de esquerda que sofreram esses atentados, deve ser, sim, feita investigação. E devem ser identificados os criminosos. E deveria ser prestado uma homenagem ao Celso Daniel, ao Toninho do PT, porque eles foram assassinados. Isso tem que ser desvendado, tal qual o caso da Marielle. Porque essas autoridades precisam saber. É necessário que se identifique quem foram os mandantes, quem foram os executores da morte desses indivíduos. Mesmo que no caso do Celso Daniel parece que ficou tão nebuloso, não se sabe mais se foi jogado ao relento, mas mesmo assim, como você falou, é uma homenagem. Tem uma emissora de televisão que neste ano agora, neste mês, aliás, foi a que mais recebeu verbas de publicidade do governo federal. Essa emissora, ela passou ontem o dia inteiro falando desse caso, desdobrando este caso. Desdobrando o quê? Porque falou assim, estamos perto de resolver. Eu vi esse caso passar por 30 horas na emissora, mas em nenhum momento ninguém falou quem mandou executar. Pra quê? Isso é o quê? É tortura? E recebeu 3 vezes mais do que o segundo colocado, que você mencionou agora. É tortura isso? Ele não quer fazer? Ou seja, se é sigiloso, não poderia ter dado coletiva. Se é sigiloso, ninguém poderia ter acesso à delação. Agora, a delação antes era tortura. Delação premiada era tortura, delação premiada não serve, a delação premiada levou o homem da providência, o símbolo da paz, o magnífico Lula para a cadeia, e agora a delação é magnífica, né? Tanto magnífica quanto o presidente.